Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui, um vídeo amador, né? O assunto aqui hoje é polaridade das ligações e eu sou o professor Paulo de Química e vamos falar um pouquinho desse tema, tá legal? Pessoal, antes de falar da polaridade das ligações químicas, colocando aí corretamente o termo técnico, né? Deixa eu apresentar aqui dois pré-requisitos, né? Para que possamos entender melhor o tema, tá bom? Então, o primeiro pré-requisito que eu coloco em letra A é a chamada eletronegatividade, tá bom? É uma propriedade química que se estabelece bem em cima da ligação química, né, entre dois átomos aí, tá legal? Então, deixa eu colocar aqui um conceito para vocês, ó. Eletronegatividade é a atração que o átomo exerce sobre os elétrons da ligação, tá bom? Então, antes de colocar isso daqui para vocês na prática, né? Deixa eu falar como que a eletronegatividade ela se manifesta na tabela periódica, pessoal, tá bom? Então, eu vou fazer uma aproximação. Esse desenho da tabela periódica, esse contorno largamente conhecido por nós aí, ó, eu vou simplificar por esse retângulo que está aqui, ó, tá bom? Vocês percebem que no finalzinho aí à direita, pessoal, no retângulo, eu peguei uma coluna e achurei aqui, ó, essa coluna que está aqui, ó, tá certo? Isso corresponderia aos gases nobres, né, que estão aqui em amarelo, ó. Seria essa família aqui dos gases nobres, família 0, família 8A, da tabela periódica, né? Pessoal, a eletronegatividade, ela não vai se manifestar quando você estiver presente aí, quando estiver presente, né, na ligação química, algum átomo pertencente a essa família, tá legal? Eles são estáveis, dificilmente eles fazem ligação química, e se eles não fazem ligação química, não há o porquê falar em eletronegatividade. Então, nós vamos colocar, ó, o que acontece aqui, ó, da direita para a esquerda na tabela periódica. Então, eu, como eu disse para vocês, eu simplifiquei por esse retângulo que está aqui, ó. Então, como que a eletronegatividade ela se manifesta? Pessoal, nos períodos, tá certo? Que são as horizontais, a tabela periódica, são 7 períodos, né? Ela se manifesta da esquerda para a direita, ou seja, ela aumenta da esquerda para a direita. Então, qualquer elemento que é colocado à direita, ele é mais eletronegativo que o seu antecessor, que está mais colocado à esquerda, tá bom? Pessoal, e nas famílias, ou nas verticais aqui da tabela periódica, ó, tá bom? Como é que se manifesta? Então, ela é pequena embaixo e grande em cima, ou seja, ela aumenta de baixo para cima. Se você pegar aqui, pessoal, uma resultante, né, dessas duas setas que estão aqui, ó, vocês podem ver que o elemento mais eletronegativo se encontra nesse ponto da tabela periódica, ó. Lembrando que eu excetuei aqui os gases nobres, né? Então, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, pessoal, é o flúor. Então, em qualquer ligação química que esse elemento esteja presente, os elétrons estão muito mais próximos dele do que do que o átomo que ele esteja fazendo a ligação química, seja iônica, que é a transferência, ou então a covalente, que envolve o compartilhamento de elétrons. Tá legal? Então, o flúor seria o quê? Seria o mais eletronegativo. Eu não coloquei aqui, pessoal. Então, é o seguinte, se o mais eletronegativo está aqui, ó, nesse ponto, com certeza o menos eletronegativo seria o frâncio, tá certo? Aquele que tem a menor eletronegatividade. Então, com certeza, numa ligação química, pessoal, esse elemento aí, os elétrons da ligação química estão bem mais distante dele do que o elemento com que ele está fazendo a ligação química propriamente dita. Tudo bem? Eu coloquei aqui uma simplificação, pessoal. Alguns elementos que são largamente conhecidos e úteis aí para a gente, ó. Então, vocês vão ver o seguinte, com a eletronegatividade, no que eu coloquei aqui, ó, ela cresce da direita para a esquerda. Então, é um resumo do que está aqui, ó. Tá bom? Talvez até com um pouco mais de detalhe. Então, você pega lá o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Vocês podem ver que são todos elementos que se encontram nessa parte da tabela periódica. Tá certo? Nessa parte, sendo que o flúor, lógico, é o mais eletronegativo, igual está aqui, ó. Vocês podem ver que os metais são os menos eletronegativos, pessoal. Tá bom?
Bom, um outro assunto aí, um outro pré-requisito seria o quê? Seria o polo. Então, veja bem, pessoal, se vai haver, né? Se haverá, no caso, um elemento que vai puxar os elétrons da ligação, ou seja, aqueles que os elétrons, que vai atrair os elétrons com mais força, então vai ter uma região com mais elétrons e uma região com menos elétrons. Ambas as regiões, sejam aquelas que têm mais elétrons ou menos elétrons, são chamados de polos, tá certo? Então, aquela região em que há a maior quantidade de elétrons, pessoal, é o chamado polo negativo, que nós indicamos aqui por essa letra delta, letra grega minúscula delta. Então, delta menos seria o polo negativo. É onde vai haver o quê? A maior quantidade de cargas negativas. E a região que ficou carente em elétrons, pessoal, se não tem elétrons, vai ter o quê? Vai ter um acúmulo de cargas positivas. Se os elétrons são negativos e estarão no polo negativo, então no polo em que não há cargas negativas, vai haver o quê? Um acúmulo de cargas positivas. É o contrário. Então nós vamos chamar de polo positivos e vamos representar aí pela letra grega delta positivo. Tá legal, pessoal?